Boa noite, domingo, domingão chuvoso aqui na cidade de Itaquá, e dando continuidade aqui, né, a sequência de lives que eu estou falando sobre o tema de Natal. Hoje eu vou falar sobre o tema de Natal, mas de uma forma um pouco diferenciada, pegando aqui alguns fatores, algumas detalhes do dia a dia, né, para contextualizar nesse período aí de Natal. Eu estava hoje assistindo a CNN nos Estados Unidos, aí coloquei na CNN latino-americana, vi um pouco da RAI, da TV espanhola, fui dar uma olhada assim, no jornalismo desses locais, nos temas, né, que eles estavam abordando, para ter uma ideia de como é que está o mundo, né, como é que as coisas estão acontecendo. E eu fiquei assim meio impressionado com algumas estatísticas assim que está acontecendo nos Estados Unidos. Não é uma pandemia, mas o interessante lá é que 17% da população houve um aumento, né, no consumo de bebida alcoólica na população masculina de 19% e na população feminina de 17% desde que começou esse processo de pandemia. Ao mesmo tempo, eu vi em Portugal algumas situações também inusitadas, né, de pessoas ali pedindo ali que diminuísse a rigidez do lockdown, porque tem o Natal, tem as pessoas que trabalham. Ô Dimas, tudo bem? Que estão trabalhando, que estão perdendo emprego. Na Itália é impressionante ali a quantidade de problemas que tem, né? Porque é uma população muito idosa e vive em locais normalmente assim muito próximos, muito úmido, e se você vê ainda, né, como é que está a situação na parte de saúde, enfim, toda aquela confusão que a gente está vendo. E aqui no Brasil o índice de pessoas na faixa até os 29 anos foi o que mais aumentou nessa questão do Covid, de infecção, né? De pessoas que acabaram sendo infectadas, né, pelo Covid. Então olha essa situação. Nos Estados Unidos, 19% dos homens, né, subiu 19% a quantidade de homens que consomem álcool nos Estados Unidos, subiu em 17% de mulheres. No Brasil, 29 pessoas até os 29 anos estão sendo as mais infectadas. Na Europa, questões financeiras. A França está naquela situação com relação à questão policial, está uma briga, uma confusão enorme, manifestações. E a gente fica olhando e fala assim, poxa, mas é Natal, né? É uma época em que as pessoas, normalmente você vai lembrar ali do Natal de Nova York, você vai lembrar do Natal das luzes de Paris, as árvores de Natal de Roma, da Itália. Você vai lembrar que da passagem de ano aqui do Brasil, do show da virada aqui na Paulista, do Réveillon no Rio de Janeiro, né, o Carnaval na Bahia, enfim, período de Natal a gente está vendo um mundo totalmente aí meio que transtornado e transformado em virtude de tudo que está acontecendo. Mas ao mesmo tempo a gente vê uma quantidade de pessoas que de maneira clandestina se reúnem em festas, se reúnem em baladas, se reúnem, né, para festejar de uma forma quase que suicida. Eu já falei isso, né? Porque vendo de um lado espiritual, vamos dizer assim, né, a gente percebe
que quando você se expõe voluntariamente, inconsequentemente a esse tipo de situação e fica contaminado e vem a falecer, você volta para a espiritualidade como suicida, que é algo muito sério. E ao mesmo tempo como homicida, porque você transmite, né, essa infecção, né, esse vírus para outras pessoas. Então é um negócio muito complicado. Natal, Ano Novo, época de festas, épocas de confraternização e tudo isso, e a gente está passando um ano 2021, 2020 totalmente diferente. Mas não é totalmente diferente. Vamos voltar novamente na história, né? Guerra de 17, Guerra dos anos 40, Primeira e Segunda Guerra, Natal, Ano Novo, festa no meio de guerra, gente morrendo, a confusão toda também não foi o momento mais fácil. Mas você vai falar de Natal ou você vai falar dessa situação toda? Porque isso também está dentro do Natal, né? Porque o Natal representa o nascimento da esperança. Para quem é cristão, para quem tem uma visão religiosa, o nascimento do Cristo, ele nasce justamente numa época onde existia muita fome, muitas guerras, muitos conflitos, e ele vem como uma esperança. Então Natal é a esperança nascendo no meio de conflitos. Esperança é a fé, né? Jesus, de certa forma, é uma fé materializada para quem é cristão. E ontem eu estava vendo uma palestra do Roberto Chiniachik, e ele conta sempre nas palestras dele, ele fala muito do filho dele, Leandro, que nasceu com paralisia cerebral, se não me engano, e foi desacreditado. E na época ele era médico, psiquiatra, né? E ele conta que ele tinha que trabalhar 4 plantões para pagar uma consulta, né, no tratamento do Leandro. E ele começou a te contar como é que ele chegou, né, a ser o homem hoje, um palestrante tão bem sucedido, escritor e tudo isso. Ele conta que foi justamente em virtude dessa situação difícil do filho dele que ele precisava ganhar dinheiro para bancar o tratamento do filho dele, porque o filho dele não morresse. E ele falou uma coisa interessante, ele é médico, psiquiatra e tudo, ele falou, quando você acredita na ciência, somente na ciência, a chance de você cometer erros é enorme. Porque falaram que o filho dele não duraria um ano, o filho dele já está com 40 e poucos anos. E ele todo ano ele está sempre, né? E ele tem um carinho muito grande pelo Leandro, sempre fala muito dele, publica fotos, né? E foi o Leandro que movimentou que ele mudasse de vida. Um momento trágico, um momento difícil, um momento onde todo mundo fala para você, olha, não tem esperança porque não vai dar. Mas quando você tem fé, quando você tem esperança, quando você tem uma crença, uma religiosidade, você consegue superar isso tudo. E isso é o Natal. O Natal é esse olhar na adversidade, o olhar da esperança dentro da adversidade, dentro da dificuldade, dentro da problemática. É aí que nasce, né? É aí que brilha essa estrela de Belém, aí que brilha essa estrela do Cristo, e é aí que esse Natal começa a fazer sentido. Porque o Natal não é simplesmente festa, presentes, não é fogos. Natal é união, é reencontro, é esperança, é fé em dias melhores, é ouvir um não e não aceitar o não, porque algo dentro de você diz que tem algo maior, que é a tua fé. E olha, a gente pode falar o que for, pode ter o cientista que quiser, e a gente ouve hoje, infelizmente, muita gente falando isso, querendo contabilizar, né, materializar o mundo, tudo na base do material. E existem explicações das mais plausíveis, até muito coerentes, mas fé, esperança, crença não tem coerência. Fé e esperança não tem explicação lógica. Porque quando você tem alguém do teu lado sofrendo com risco de vida e você ajoelha
e você faz uma prece e você pede auxílio e aquilo muda, aquela pessoa se transforma, aquela pessoa se salva. Não adianta você falar que aquilo não existe. Existe para o pai, para a mãe, que vê o seu filho numa situação complicada. Existe para os pais que tiveram os seus filhos, né, partindo, voltando aí para a parte espiritual. O que mantém essas pessoas ainda vivas, unidas, é a fé, né? É a esperança. E é isso que é o Natal. Apesar de todos esses dados que eu passei para vocês, apesar de todas essas adversidades que eu falei e de tantas outras, quando a gente tem a figura do Cristo dentro da gente, quando a gente começa a perceber essa figura tão fabulosa, né, tão espetacular que é o Cristo, porque a figura do Cristo é uma figura muito, muito interessante, né? Porque é um ser que veio na sua história da pobreza, de uma família pobre, de um carpinteiro, de uma dona de casa, aparentemente sem estudos, aparentemente sem condições, e ele se torna um ser que dividiu o mundo em dois tempos, antes e depois dele. É um ser que não frequentou, pelo menos que se tem informação, né, as grandes escolas de Israel, não frequentou os grandes templos assim, mas que dava aula aos juízes, né, daquela época, ao Sinédrio, aos 10 anos. Era um ser totalmente especial, que a única coisa que ele falava é amar uns aos outros como eu te amei, eu vos amei. Era perdão, era tolerância, mesmo em face de todas as dores, de todas as desconfianças, das traições, sempre manteve esse discurso de paz, esse discurso de esperança. Então eu preciso entender nesse Natal, e por isso que eu estou fazendo questão de até o dia 25, até o dia de Natal, todo domingo estar aqui falando sobre esse assunto, porque é um assunto muito amplo, né? Ele é muito sincero, ele é muito profundo para a gente banalizar. Ele é muito mais do que a árvore de Natal, as luzes que ficam brilhando, piscando. Ele é muito mais do que os presentes que nós compramos para os filhos, para os sobrinhos, para os amigos, ou que vamos deixar de comprar em virtude disso tudo. Mas o Natal, acima de tudo, é esperança. É esperança na adversidade. É esperança nos momentos difíceis. É a fé viva, é a fé manifestada, é a fé racional de que algo melhor sempre há de vir. Estava falando com uma amiga agora há pouco, né? Que reclamando, que a gente conversando sobre algumas dificuldades que está passando. Eu falei para ela, né? E ela se lembrou até de um amigo dela próximo que já desencarnou, que nós estamos aonde nós precisamos estar. E nós estamos passando aquilo que precisamos passar. Nada é diferente daquilo que deveria ser. Eu preciso entender justamente isso, né? Lembra quando eu falei da questão do ouro, do incenso e da mirra? Né? O ouro era para o rei, o incenso era para o religioso e a mirra para o profeta. Eram presentes que eram dados especificamente para um tipo de pessoa. E Jesus é representado com tudo isso, como o rei, como o sacerdote, né, o religioso, e como o profeta. E ele traz para a gente essa imagem, né, essa observação do que é Natal. Então, Natal é quando ele nasce, né? É a esperança renascida. Quando todo Natal, quando você chegar a 25 e lembrar da figura do Cristo, é o momento onde nós temos que
permitir o nascimento da esperança, o fortalecimento da fé, o fortalecimento das nossas crenças. E quando eu falo disso, eu não falo de uma maneira que a gente tenha que esquecer da questão científica, da questão social, não, muito pelo contrário, todas precisam caminhar juntas, cada uma no seu espaço, cada uma no seu campo, cada um no seu quadrado, como diria antigamente, né? Mas precisamos uma das outras. Nós precisamos da fé, da religião, nós precisamos da ciência, nós precisamos da cultura, do estudo, da informação, do convívio. Tudo que existe na natureza, tudo que existe no mundo é necessário. E de certa forma, a figura do Cristo traz tudo isso. Porque ele traz a filosofia. Né? Ele traz a filosofia, a questão de que você começa a questionar os seus valores. E ele fala de amor, um momento onde a guerra e o conflito. E olha só como a figura do Cristo, nesse momento, é tão importante. Um momento de tanto conflito, e um conflito muito mais do que muito pior, que não é um conflito armado. Eu não sei se percebem isso. É claro que existem os conflitos armados, mas o maior conflito que nós estamos vivendo hoje é o conflito ideológico, é o conflito de ideias, é a não aceitação das ideias do ponto de vista dos outros. E Cristo não veio para... O Natal não significa isso. O Natal significa comunhão também. Comunhão de ideias, comunhão de pensamentos, comunhão de vivências, solidariedade, amor. E a gente precisa, sabe, resgatar essas habilidades que a gente está perdendo. E a imagem do Cristo é bem essa. A imagem do Natal é bem essa. É o nascimento da esperança. Nós precisamos pensar na quantidade de pessoas aí, porque se aumentou o número do consumo de bebida alcoólica, é porque a depressão aumentou, a ansiedade aumentou, o isolamento aumentou, a falta de fé, a falta de amor. A pessoa se perde, não sabe para onde vai. Então é o momento da gente resgatar a fraternidade, a caridade, o respeito um com o outro. E é nesse momento do Natal que eu preciso reviver, renascer dentro de mim essa postura cristã, essa postura de amor ao próximo, de amor às pessoas. Nós estamos vivendo, e eu já falei isso desde que começou a pandemia, que a maior onda que nós vamos ter é a onda da questão da saúde mental e emocional, que nós fazemos questão de virar o rosto e não encarar de frente. A gente finge que não existe. A gente sempre fala, você está bem? Estou bem. Nós não estamos bem. Né? Nenhum de nós está em boas condições. É impossível, na minha opinião. Né? Eu estou bem? Não. Eu estou trabalhando muito para ficar são. Mas como é que eu posso ficar bem? Né? Sabendo que tem essa situação aí da pandemia, do isolamento, do afastamento, das dificuldades, dos problemas. Não tem como ficar bem. Mas eu preciso trabalhar para ficar bem. Por isso que eu estou aqui fazendo live, estudando, escrevendo. Por isso que eu estou... eu vejo aí como terapeuta agora que eu estou atendendo, né? E já tem um mês e pouco aí que eu estou com um grupo de pessoas que eu estou atendendo. Mas eu também continuo fazendo a minha terapia também. Eu vou toda vez semana lá na minha terapeuta. E eu atendo, sou atendido, eu ajudo, sou ajudado. Eu comecei também agora um grupo também para auxiliar mulheres, né, nessa questão profissional de lidar com esse mundo novo, como lidar com essas dificuldades aí, que é o superando obstáculos, né, e conquistando vitórias. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque para mim foi uma dificuldade enorme,
Porque até o meio do ano, até um pouco antes de começar essa pandemia, isso não era a minha ideia, não era meu objetivo, mas a necessidade, né, me levou a mudar o meu rumo de vida, mudar o meu caminho de vida. Eu preciso aprender a me adaptar. E a figura do Cristo também tem muito a ver com isso, também com essa questão da adaptação, né? De você se adaptar à diversidade, se adaptar às dificuldades que o mundo te traz. É olhar tudo isso e ver nas dificuldades a possibilidade de algo melhor. E é isso que Jesus representa nesse Natal. Quando ele nasce, né? Por que Jesus, qual a história a princípio, né? A história contada. Herodes, com medo do nascimento de Jesus, manda matar os primogênitos ali em Israel. Por isso ele faz todo o censo, né? Porque é justamente para que ele soubesse, encontrasse essa criança que iria tomar conta do seu reino. E Jesus acaba nascendo ali na manjedoura, né, fugindo, né, como foragido. E hoje no mundo, quantas pessoas estão fugindo, né, de conflitos, de guerras, da fome e correndo atrás de um futuro melhor. Continuamos tendo muitos meninos Jesus, né, pelo mundo. Mas Jesus vem justamente para mostrar que na adversidade, que no problema, que em tudo isso, é o momento de você mudar. E vamos lembrar de Paulo, né? E lembrar que Paulo nunca viu Jesus, né? Indo para Damasco, ele era um descrente, ele era um coletor de impostos, e o seu cavalo, ele de a cavalo, um clarão toma conta, ele cai do cavalo, e ali Jesus fala com ele, e ele se torna um fiel devoto de Jesus. E Jesus vem se mostrando durante todos esses 2000 anos através de gestos de pessoas que agora nesse momento estão nas praças, estão nos albergues, estão em outros locais ajudando necessitados, aqueles médicos, aqueles enfermeiros, os auxiliares de limpeza dos hospitais, as atendentes que estão ali naquela zona crítica ajudando, auxiliando, às vezes perdem a cabeça, às vezes fazem algumas coisas porque também não é fácil, lá trabalhando. E ali Jesus aparece, e ali Jesus está. E é assim que a gente precisa entender o que é o Natal. Natal é o nascimento da esperança, é o fortalecimento da fé, é a crença de que as coisas mudam e por mais doloroso que seja, depois vem o sol, depois vem a chuva, depois vem a alegria, depois vem a bonança. Jesus é a esperança daquele que acredita. Então Jesus é esse momento. Jesus é um momento de reflexão, é um momento de reencontro. Que esse Natal para nós seja, para todos nós, seja um momento de reencontro com Deus, com Jesus, com as nossas crenças, com a nossa fé e principalmente com o amor ao próximo. Tenha um bom domingo, um bom final de domingo, uma semana maravilhosa. A gente se encontra quinta-feira no Evangelho no Lar. Divulguem o vídeo, compartilhem para que ele chegue para mais pessoas e que a gente possa levar essa mensagem de amor, de carinho, de compreensão a mais pessoas. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um e que nós tenhamos um Natal onde a esperança novamente renasça e a fé se fortaleça. Até mais.